Nossa saudação ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, e a todos os ouvintes da 87 FM de Araçariguama, programa Teus Altares Metodista. Também a nossa saudação àqueles que participam através dos canais do YouTube, Igreja Metodista da Penha, Congregação Metodista Jardim Santa Gertrudes, lá de Jundiaí, e todos os demais canais, aqueles que de alguma forma ou outra estão conosco pelas redes sociais. Nossa saudação. Fazemos hoje uma interrupção do discipulado, a presença de Deus. Já foi o 1 e o 2. A parte 3 vai ser na próxima segunda-feira, dia 1º de abril, certo assim? Hoje vamos interromper colocando algo sobre a Semana Santa. Vamos falar uma mensagem hoje para o seu coração transformadora sobre o lava-pés, tá? Sobre a última ceia de Jesus com seus discípulos, o lava-pés. Fica no capítulo 13 de João. Seria do versículo 1 ao 17, mas eu vou remir o tempo, vou ler só alguns versículos. Então ficamos assim. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a capa, a veste de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou, no versículo 5, a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Depois ele vai no versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. 14. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E no 17 ele diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois o que se fizerdes. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sou um apreciador dos sermões de Jesus. Eu observo a introdução, a forma que ele conduz, a costura, o jeito dele levando os pontos, o meio, o caminhar dele pelo sermão e o final, quando ele faz a aplicação dele. Eu me lembro muito, sempre está no meu coração, aquele sermão do monte que tem 3 capítulos no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E lá no final do capítulo 7 ele faz a aplicação para quem está ouvindo o sermão. Ele diz, a partir do versículo 24, lá no Mateus 7, ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E ele continua: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E depois ele completa no versículo 26 e 27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou essa casa sobre a areia. E no 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora, neste sermão do lava-pés, ele fala pouco, Jesus fala menos. Tudo que Jesus falou no Sermão do Monte, que tem 3 capítulos, é o que Jesus viveu aqui na terra, ele vivia aquilo que ele falava. Agora, nesse sermão da última ceia, do lava-pés, ele falou pouquinho, ele falou com mais as atitudes que ele tomou, ele agiu ali no sermão, ele falou com o corpo. E é o tipo do sermão que o crente precisa pregar
é um sermão de atitudes e eu sempre vejo que o crente deve pregar desse jeito. Eu já falei várias vezes e eu vou repetir. Eu prefiro ver um sermão, uma pessoa andando, uma pessoa que tem uma conduta correta, do que ouvir um sermão. Você ver o sermão é mais. Eu prefiro ver o sermão ambulante. Prefiro ver uma pessoa que é o próprio sermão. Sua vida fala por si. E Jesus tem me ajudado muito a transformar a minha vida através desse sermão do lava-pés. Jesus, com muita sabedoria e humildade, ensina não só com palavras, mas ensinou aqui com seu exemplo. Isto é que eu tenho que me lembrar, e você também, com os filhos, com os netos, sobrinhos, parentes, amigos. Não adianta dizer que é isso que vocês têm que fazer, e depois eles nos veem fazendo de um jeito diferente. Então, na verdade, nós podemos falar menos e fazer mais, aquilo que é certo, aquilo que edifica, e assim ensinar as pessoas bem mais do que só com palavras, ensinar com as nossas atitudes. Às vezes até que ficamos orgulhosos, né? Porque orgulhosos do que pensamos que sabemos, e nós gostamos de contar a todos o que pensamos que sabemos, né? Mas só uma das coisas é que nós temos que enfrentar mesmo, é que não sabemos nada, a menos que estejamos fazendo o que falamos. Você só sabe aquilo que faz. Aquilo que você faz, você sabe. Não importa quantos versículos eu tenha pintado aqui na minha Bíblia, quanta passada canetinha, não importa quanto eu já marquei, eu posso, se eu não estiver praticando, não adianta nada. Eu posso até ter ele na cabeça, mas ele pode não estar dentro do meu coração. Então, há várias lições que podemos tirar desses 17 versículos aqui, mas eu vou resumir alguns, remir o tempo pelo Espírito Santo. No versículo 1 diz: antes do início da festa da Páscoa, Jesus sabia que estava plenamente ciente de que tinha chegado a hora de deixar o mundo e voltar para o Pai. E diz: e ele amou, e os amou até o fim, amou no mais alto grau. Jesus, ele sabe que muito em breve ele vai subir para o Pai. Então, antes, ele pega esses discípulos que ele estava treinando, e sabia que estes homens seriam que levariam o Evangelho ao mundo, e agora Jesus não tem muito tempo. Ele precisa mostrar rapidamente, ensinar-lhes mais coisas. E uma das coisas que vimos Jesus ensinar nesses momentos finais, super importante, até antes disso, ele no capítulo 14, um capítulo para frente, ele ensina da paz. A minha paz eu vos dou, para que vocês não andeis ansiosos. Eu deixo a minha paz com vocês, a paz que o mundo não tem. E agora, no versículo 3 daqui, Jesus estava consciente de que o Pai o confiara tudo em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltaria para Deus. Jesus conhecia o poder dele. Ele sabia que podia fazer qualquer coisa que ele quisesse, que ninguém poderia obrigá-lo a fazer nada. E vejam só o que ele fez no versículo 4. Levantou-se da ceia, tirando a sua capa, a roupa de cima, pegou a toalha e colocou e cingiu-se. E no versículo 5, e colocou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los. Fechando, deixou por uns momentos aquela posição de mestre, aquela posição de líder, de liderança, quer dizer, ele nunca deixou de ser o nosso Senhor, mas tirar a capa significa, representa que eu, que sou um líder, eu posso deixar de lado, não por força, não por violência, mas pelo poder de Deus, eu posso orientar as pessoas sendo um líder, ensinar para que haja humildade, transformação de vida, e assim, através de mim, de você, a pessoa venha a ser humilde, servir e amar. Amor, humildade e servir é o poder do Evangelho que não só informa, o poder do Evangelho transforma a vida de quem está envolvido.
Não adianta a pessoa ficar 10 anos numa igreja e não haver mudança de vida. O evangelho aí quer dizer que não está fazendo nenhum efeito na vida da pessoa. E neste sermão, em que Jesus pouco fala, Jesus demonstra que a humildade, amor e serviço e transformação de vida são essenciais na vida do crente. Nós devemos lavar os pés uns dos outros, seguindo o exemplo do Mestre. Feliz Páscoa, sendo humilde, amando e servindo. Até dia 1º de abril, na próxima segunda-feira, com o discipulado modelo 3, Presença de Deus. Com carinho.